Olá, eu sou André Miceli e esse é o podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje vamos seguir com a nossa série sobre criatividade e inovação. Nosso episódio se chama A Última Fronteira, Empatia e Criatividade. E para isso, vou falar com a minha amiga Luciana Bazanella, que é cofundadora da White Rabbit, uma agência de exploração de tendências de foresight. Esse episódio e essa série são um oferecimento da Ambev, através da iniciativa CreativeX. Lu, a GPT-3 tem nos mostrado o avanço do desenvolvimento da inteligência artificial em atividades criativas. Ainda existe um processo longo até que a gente chegue na chamada singularidade. Mas os profissionais vão ter que se preparar para um futuro homem-máquina. Vou começar te perguntando quais são as habilidades necessárias e qual o poder da empatia para manter a relevância dos times criativos. Pessoal, tudo bem? Que bom que vocês estão aqui nos ouvindo. Tem muitas perguntas nessa pergunta, hein, Michele? Nem sei por onde eu vou começar. Vamos dividir aqui. Vamos falar primeiro sobre o poder da empatia para manter a relevância dos times criativos, o quanto a capacidade de se colocar no lugar do outro faz com que um time seja capaz de gerar soluções criativas de fato, soluções que trazem a diferença para as pessoas. Legal, olha só, vamos pensar, eu acho que a gente tem essa ideia de decupar e até eu sinto que em muitas conversas a gente volta para os conceitos, até na visão etimológica das palavras. Eu acho isso legal, eu acho um exercício maravilhoso, porque a gente vive numa gastura das palavras, né? Muitas vezes em conversas a gente vê que quando eu falo empatia não quer dizer que a pessoa que está me ouvindo esteja pensando a mesma coisa, né? Tem noções muito diferentes e então eu acho que é legal a gente começar por aí. Então, por exemplo, tem essa noção muito comum, né, da capacidade de se colocar no lugar do outro, a capacidade de sentir. Só que quando a gente fala de empatia, normalmente nos fóruns de inovação, a gente fala exatamente assim, como um conceito. Só que o próprio conceito de empatia, ele requer uma prática, né? Não adianta só dizer, isso é a capacidade de eu me dar conta. Daí a gente acha que isso é uma abstração mental, né? Deixa eu pensar aqui como é que é estar no lugar da pessoa tal, ou do grupo tal, né? Uhum. E a gente esquece que isso, vou até pegando o gancho lá da questão das habilidades, né? Ninguém em sua consciência vai achar que, por exemplo, uma criança, eu vou falar o que é matemática para ela e ela vai sair fazendo frações. A gente sabe que tem um processo gradual, que precisa de exercício, que ela precisa ser ensinada, que ela vai errar, né? Que demora tempo. Só que com as chamadas soft skills, né, as habilidades socioemocionais, a gente acha assim, gente, seguinte, tem que ter empatia, tem que se colocar no lugar das outras pessoas, tá? Porque é isso que a gente precisa fazer essa é a nova fronteira da inteligência artificial, porque né? E pronto, resolveu o problema. Então eu acho que o grande desafio é como é que a gente pratica empatia. Tem metodologia para isso, né? Tem formas de aprendizagem para isso, mas tem que ter espaços para isso, que eu acho que esses espaços são os que a gente precisa criar em todas as instâncias. Do ponto de vista da sociedade nas mídias sociais, pensa como falta espaço para empatia, né? Espaço para o diálogo, espaço para escuta. Por exemplo, muito se fala sobre lugar de fala, né? E eu tive num evento, Michele, nem te contei, não dá tempo da gente falar tudo. Nesse final de semana, eu fui mestre de cerimônias de um evento, tá? Que até, para quem tá nos ouvindo aí, o conteúdo também tá disponível. Se vocês procurarem Festival Poa 2020, dá para se inscrever, o conteúdo tá na plataforma. E aí, eu tive a oportunidade de falar com várias pessoas incríveis, dentre elas a Djamila. E a Djamila, ela, em 2017, ela publicou, né, o livro Lugar de Fala. E aí eu perguntei para ela, Djamila, muitas vezes as pessoas usam o conceito de lugar de fala para impedir o outro de falar, né? Tipo assim, eu não posso falar de racismo porque eu sou branca, ou homem não pode falar de feminismo porque é homem, ou, né, uma pessoa que não é da periferia não pode falar de conhecimentos, né, coisas que tenham a ver com a periferia. Ela falou assim, isso é um conceito muito errado do lugar de fala, porque o lugar de fala, ele simplesmente visa
a gente ter uma noção de onde a gente fala, não se entender como universalizante, né? Então, assim, é a minha verdade, que é essa a perspectiva do lugar de fala, como se uma verdade universalizante existisse e o outro é o outro, né? Isso é muito diferente do que ela chamou de interdito. Então, esses conceitos, para mim, eles são totalmente, assim, fundamentais quando a gente vai entender empatia, sabe? Porque não vai ter empatia sem escuta, não vai ter escuta sem a gente entender que que não existe verdade absoluta e que cada um tem uma verdade. A gente estava falando aqui, né, Michele? Bom, vamos falar de inteligência artificial. Toda empresa está, de alguma forma, preocupada com isso. Mas será que ela está criando espaços para que isso possa ser discutido dentro da organização, né? Como uma cultura de inovação? Porque a empatia não vai aparecer como, assim, lembra da geração espontânea? Então, assim, como é que é? Vou pegar minha lampadinha aqui dos desejo que tem empatia. Não vai acontecer assim, né? Só para clarear, eu mencionei a GPT-3, Lu, e a Lu fez uma referência com a inteligência artificial. O GPT-3 é o acrônimo de Generative Pre-trained Transformer 3, que é um modelo sucessor da GPT-2, e é um modelo de processamento de linguagem que pode produzir conteúdo de maneira quase humana, pelo menos na capacidade de processamento. São 175 bilhões de parâmetros, um conjunto gigantesco de dados que alimentam um algoritmo de machine learning e treina esse algoritmo para gerar resultados quase humanos. E aí entra tudo isso que a Lu falou em relação à capacidade de uma empresa criar espaços para que, ao juntar um potencial de processamento gigantesco com os seus valores, a sua cultura, as suas pessoas, a gente possa, de fato, ter uma parceria que faça com que a inteligência artificial gere produtos alinhados com os valores dessa empresa. No final das contas, Lu, aí, quero te ouvir sobre isso, essa relação dos times com a inteligência artificial vai acabar gerando, perpetuando a cultura vigente no momento daquele processamento. Os registros escritos, o modelo de fala, a cultura que acaba sendo criada nesse subconjunto que uma empresa acaba representando. E aí eu quero olhar isso à luz do home office também e te perguntar sobre qual você acha que vai ser o impacto de empresas que vão trabalhar boa parte do tempo com pessoas espalhadas, eventualmente com pessoas até em outros países, de que maneira isso vai influenciar na cultura da empresa e, no final das contas, no resultado que os algoritmos vão gerar em função da análise dessa cultura. O que você acha disso? Como o home office vai impactar nesse processo e vai impactar, no final das contas, na própria criatividade? Tá, vou começar por isso então, Michele, pelo home office, depois a gente volta lá até o GPT-3. Eu acho que começando pelo home office, né? Quando a gente fala de empatia, né? A gente não pode, por exemplo, como eu falei, falar de uma forma universalizante. A gente tem que pensar que temos várias realidades, né? Quando a gente fala de home office. A gente está falando de um gap enorme que apareceu no Brasil de pessoas que não conseguem ter essa própria possibilidade, até por uma falta de conectividade, falta de inclusão digital ou falta de estrutura física mesmo, né? Então a gente está falando de pessoas aí que estão confinadas em casas, em espaços muito pequenos e que não teriam condição de abrigar, né, mais pessoas. Então a gente sempre vai estar falando de várias realidades, né? Então a primeira coisa que eu sinto das empresas é como que eu dou conta de várias realidades. E essa é uma ótima oportunidade para exercitar o que eu acabei de falar, de que é colocar a empatia na prática. As empresas, principalmente as grandes empresas, tem muitas pessoas que estão aqui nos ouvindo, são pessoas que trabalham em grandes empresas, multinacionais. Elas tendiam por uma cultura arraigada no século XX, que foi pensada também num outro mundo, né? Elas tendiam a fazer o quê? Regras universalizantes, certo? Inclusive no sentido global, né? E aí, se a gente já tinha uma dificuldade de adaptar uma regra global para o Brasil, e a gente pensa que dentro dos Brasis, quando a gente pensa em home office, tem vários Brasis, então o primeiro grande convite aí para exercitar a empatia é pensar que várias situações de home office existem.
Dito isso, qual é o impacto? Tem um impacto que a gente mapeou já muito consistentemente lá na White Rabbit, que é essa perspectiva de integração, né? Então, que tem entre vida pessoal e vida profissional. Essa integração não é necessariamente pacífica. Quem tem filhos pequenos, que nem eu, vai concordar comigo, né? Mas existe... Meu caso também. Teu caso também, né, Michele? A gente quase enlouquece. Tem muitos desafios aí, né? Então não sair daquela persona que tinha uma espécie de personagem, assim, né, profissional, e hoje em dia tá todo mundo, né, cai a luz, entra uma obra, o filho entra chorando. Então, todos esses micro acontecimentos, eles vão, eu acho que mexendo no zeitgeist de forma que vai humanizando mais essas relações. Mas tem alguns aspectos muito práticos também do home office que são consequências que a gente começa a ver agora, que é uma das grandes questões, eu acho, do século XXI, que é a questão de saúde mental, né? Então a gente está falando de pessoas, né, estarem confinadas, fazendo pouco exercício físico, tendo baixo contato, né, social, com todas as questões de insegurança que a gente está vivendo pela pandemia em si, todas as crises entrelaçadas, né? Porque tem uma crise da pandemia que se agrava com uma crise econômica, que tem a crise da saúde mental e tudo isso ao mesmo tempo. Então, quando a gente olha para o fenômeno do home office, ele está inscrito, eu vejo, nessa mudança muito concreta das condições de trabalho e que estão junto com todas essas questões. Qual é o impacto na prática? A gente vai ter que abrir um espaço de cuidado, autocuidado, das empresas terem um cuidado com seus times, né? Tem se falado muito quando a gente fala de inovação em segurança psicológica. Não existe inovação sem segurança psicológica. Então, como que eu vou dar conta, né, de todas as transformações se eu já estou numa situação frágil, né, por todos esses pontos que eu falei, e ainda não existe um ambiente de segurança na própria empresa, sabe? Então, o que eu sinto, assim, é que tem esse aspecto da segurança psicológica, da saúde mental que precisa ser colocado numa humanização e num rompimento de barreiras. Como eu disse, nem sempre isso é uma coisa positiva, né? Isso tem uma série de desdobramentos. Dito isso, vou lá para a inteligência artificial. Pode ser, Michele? Fez sentido? Faltou alguma coisa? Fez total sentido, claro que fez. É isso. Estamos juntos. E aonde a inteligência artificial entra nessa história? Tá, daí, meu Deus, vamos para a inteligência artificial. Então, acho que quando tu fala de GPT-3, né? Então, traz aí, assim, a gente já fala de inteligência artificial há bastante tempo. Acho que tem um gap, que não acho que é o caso da audiência aqui, mas tem um gap muito grande ainda no entendimento de inteligência artificial. As pessoas ainda têm a sua mente muito colonizada pela ficção científica americana, que entende inteligência artificial como aquele arquétipo do robô, e normalmente em roteiros distópicos. Então o robô, ele vem para destruir o mundo. Eu acho isso, gente... Nossa, isso aqui dava todo um podcast, hein, Michele? Porque toda essa mística, né, do robô, da distopia que destrói o mundo, né? Ele, na minha visão, é uma projeção, né? Porque a gente fez isso na nossa cultura ocidental, a gente fez isso com a natureza. Então a gente acha, se os robôs tomarem nosso lugar, o que eles vão fazer? A mesma coisa que nós, né? Então é toda uma aba que eu vou deixar aqui aberta para o próximo podcast. Justíssimo. Gostei do tema. Né? Beleza. Aqui. Mas assim, para que a gente possa pensar em inteligência artificial, a gente tem que reconhecer que a gente tem esse arquétipo, a gente precisa nos libertar dele para entender a inteligência artificial como ela realmente é. E o que ela é hoje, ela é um enabler de serviços que a grande maioria das pessoas usa sem saber que é inteligência artificial. Tem um problema de awareness em relação à inteligência artificial. Se as pessoas compreendessem, né, que o algoritmo do Waze e a inteligência artificial, elas teriam uma outra visão, né? Então esse é o primeiro ponto. Sim. O segundo ponto é que eu acho que tem esse fantasma, né, do distópico, e ele está muito alimentado, e ele é agravado, chegando no GPT-3, quando a gente fala de machine learning. Porque machine learning é exatamente aquela virada que a gente vê na ficção científica da máquina ganhando consciência, então decidindo destruir a humanidade, certo? E o machine learning é isso, é a máquina, né, como o próprio nome diz, é o aprendizado de máquina, né, onde a máquina, então, consegue, né, tomar as suas próprias decisões
sobre a forma que ela vai completar suas tarefas, tá? Falando aqui bem leigamente, só para fazer meu ponto. Então, só que quando a gente fala, por exemplo, de produção de conteúdo, isso já é uma realidade, né, gente? Quando a gente fala de fake news, pensando em criação de textos, e até a gente está falando aqui da pauta de criatividade, né? Ou mesmo bots, quando a gente fala de atendimento, né? A gente já vê uma linguagem intuitiva e que, como eu gosto de brincar, a olho nu, a gente não tem como saber que aquilo foi feito por uma máquina, né? E isso também é verdade em algumas coisas de deepfakes de imagens, mas já tem, até acho pelo impacto da questão de deepfakes em vídeos, essa discussão eu sinto que ela está mais aberta para a questão de vídeos, né? Pela disrupção que eu acho que a gente pensar que um vídeo pode não ser um registro de algo que efetivamente aconteceu. Mas a verdade é que fazer, por exemplo, fake news a partir, né, de inteligência artificial hoje já é plenamente possível e é feito. Infelizmente existe essa indústria de fake news, né? Então é um verdadeiro fantasma, e é mesmo, a gente não pode minimizar, né, gente? Quando a gente fala do desenvolvimento de inteligência artificial e empatia, né, bota essas duas coisas na mesa, que eu acho que é a nossa pauta aqui, não tem como a gente não pensar que, por exemplo, em questões gravíssimas como o racismo algorítmico. E que nada mais é, como a gente estava conversando aqui um pouco antes de começar a gravar, do que o resultado de uma displicência mesmo, na minha visão, sobre a forma como essa tecnologia foi desenvolvida. Só agora que a gente já tem modelos algorítmicos muito avançados, a gente está começando a olhar para trás e dizer, nossa, mas o algoritmo ele está mimetizando comportamentos nocivos do ser humano, como, por exemplo, o racismo, né? O sexismo, ou qualquer outro tipo de violência, discurso de ódio. Então percebe como a empatia realmente não estava nessa equação. E agora que a gente, enquanto sociedade, começa a querer uma outra visão do desenvolvimento tecnológico, né? Para que existe a tecnologia afinal, se não é para resolver os nossos problemas, né? Esse é o DNA da tecnologia. Então, ele não pode estar a serviço de agravar os nossos problemas, né? Então, por exemplo, a decisão da IBM de dar 2 passos para trás no seu sistema de reconhecimento facial, no momento em que ela entende que tem um problema seríssimo, né, de racismo algorítmico ali, para mim representa justamente esse momento onde a gente precisa ter uma visão mais crítica, né, de como está sendo construída a tecnologia, para quê e por quem. Sabe aquela história do accountability, follow the money? A gente começa a ver que não faz sentido algumas coisas, algumas decisões como elas são tomadas. E eu vejo que, por exemplo, lá a gente estava discutindo também o sucesso do dilema das redes na Netflix, né? Tu vê já atingindo o mainstream. Ele demonstra isso, né? Tipo assim, por que mesmo que a gente está criando uma distopia de fake news? Para que as empresas tenham mais tempo para fazer anúncios e que no final fica centralizado na mão de pouquíssimos acionistas do Facebook. Então, assim, tu começa a entender que toda essa lógica não faz sentido, ela precisa ser repensada, né? E isso é verdade em todas as indústrias, né? A questão de accountability, transparência, a própria visão de fundos ESG, eles trazem essa perspectiva que eu entendo que ESG vai ser o ponto, assim, ó, que vai dominar a conversa das empresas de capital aberto no ano que vem. Já está esse ano, mas ano que vem acho que vai consolidar. Mas, basicamente, eu entendo que o desafio é como é que a gente interfere na própria estrutura do pensamento, do desenvolvimento da inteligência artificial, para que ela possa ser aquilo que ela tem todo o potencial de ser, que é uma liberação, né? Uma liberação do potencial humano. Ela tem esse potencial, é verdade. Eu acredito nesse potencial, eu sou otimista nesse sentido. Mas ela só vai fazer isso se houver uma consciência do impacto sistêmico que a inteligência artificial tem. Nada é feito numa sociedade em rede isoladamente, né? Eu posso até achar que eu posso até querer que... Poderia até querer, seria mais simples, né? Mas não é verdade. Eu acho que a pandemia foi a grande mestra disso, né? Ela mostrou que o que eu mexo aqui no nozinho da rede tá reverberando lá na outra ponta. E a inteligência artificial muitas vezes vai ser a teia na qual a gente vai tecer essas relações, né? E aí entra uma questão importante quando você fala sobre o preconceito algorítmico reproduzir
as questões que, no fim das contas, permeiam a nossa sociedade, quando a gente encontra subculturas nas empresas e essas subculturas acabam sendo o input que esses algoritmos vão receber, no final das contas é isso. A qualidade do que sai é proporcional à qualidade do que entra. Quando a gente enxerga uma sociedade que tem várias doenças sociais, e essas doenças sociais são manifestadas nas formas que você mencionou, dos diversos tipos de preconceito e violências em geral, é inevitável que o que vai sair seja igual ao que igual em termos de doença, de desvios, ao que entrou. E considerando que ainda tem um ser humano que fez aquele algoritmo ali, que também o fez carregado das suas próprias visões e valores, que tem dentro de si, esses seres humanos, as mesmas questões sociais e valores que a gente tem, que a sociedade tem, claro que com nuances, com características próprias, mas que carrega em si o Zeitgeist, para usar um termo que você também usou. Quando a gente transporta isso para a empresa, a gente precisa criar um ambiente saudável para que o input seja melhor e esse output, consequentemente, também, para que empresas e humanos sejam de fato, ou algoritmos e humanos sejam de fato parceiros no sentido de gerar valor para os clientes finais e para toda a sociedade. Perfeito. Sabe que tem um conceito que eu acho muito legal, assim, eu sou muito fã da gente também resgatar algumas metáforas que nos ajudam a criar o novo. Porque como é que a gente vai criar um novo, né, se a gente está totalmente vinculado com as coisas como elas são, né? Então, por exemplo, quando eu me lembro que eu adorei, pegando esse teu gancho, de quando eu ouvi o conceito de centauro pela primeira vez, né? Que era essa ideia de homem, humanidade e máquina trabalhando juntos, né? Então, mas como a gente faz isso se as pessoas, voltando para a pauta da empatia, se as pessoas não têm a plena de consciência de que elas não têm uma visão universalizante? Por que eu tô falando isso? Porque isso para mim é chave, tá? Para a gente conseguir ter o próprio espaço para que essa conversa aconteça. Por que lá aconteceu esse erro que eu considero que historicamente vai ser considerado um erro crasso, né? E que eu vivi, tu viveu, Michele, todo mundo que viveu a indústria da tecnologia já há algum tempo, a gente sabe que a gente, né, se a gente foi negligente em entender alguns aspectos, era realmente porque não se pensava em várias coisas, não tô tirando a responsabilidade individual, mas tinha um apagamento sistêmico, eu acho, sabe? Ouvi essa discussão faz alguns anos, tá? Entendendo o seguinte, que nós nos conectamos através de uma tecnologia, né, que são as mídias sociais, criadas num ambiente que é o Vale do Silício, que é um dos ambientes mais homogêneos do mundo, que tem baixíssima diversidade, é óbvio que essas tecnologias elas iam reproduzir esses padrões, entendeu? Por quê? Porque essas pessoas que estão lá, e tu vê, né, são pessoas inteligentes, eu conheci muitas delas muito bem intencionadas, eu não estou querendo infantilizar aqui a discussão, mas eu quero dizer o seguinte, que realmente o que justifica uma cegueira tão grande por parte de líderes da indústria, né, que tinham essa questão posta na sua frente, né? Para mim, o que justifica essa cegueira é justamente a nossa cultura ocidental, que tem na sua base a ideia de uma hierarquização de saberes, né? Então eu tenho aqui, eu tenho uma visão imparcial. Não existe visão imparcial, gente. A neurociência já comprovou isso amplamente. É simplesmente a forma como o nosso cérebro funciona. O nosso cérebro capta as experiências e codifica elas a partir da nossa visão e nossa experiência de mundo. Isso é como, então assim, como que eu sei que uma pessoa tem viés? Ela é um ser humano? Se ela é um ser humano, ela tem viés. É assim que a gente sabe que uma pessoa tem viés. Ela tem a sua perspectiva de mundo. Então, claro, a gente estava imerso. Sabe o que me lembra esse Michele? Uma história que a gente gosta muito na White Rabbit de trazer, que eu acho que ela é uma história singela, mas que eu acho que ajuda a gente a pensar, uma piadinha, assim. Que é assim, dois peixes
estavam conversando, né? E daí um peixe olhou pro outro e falou assim: eu entrei num curso. Que legal, curso o quê? Eu vou estudar a água. Como que é a água? Por que a gente está imerso nela? Do que ela é feita? E o outro peixe perguntou para ele: mas o que é a água? E aí, essa historinha para mim é maravilhosa, porque ela demonstra exatamente a forma como a gente pensa, assim, aquilo que a gente está mais imerso, a gente não percebe sequer que existe. Né? Claro, sem nenhuma dúvida. Eu não sei que eu tô imerso na água, entende? Sem dúvida. Isso é um ponto que você traz. A gente fala muito aqui na Technology Review sobre a invisibilidade da tecnologia. De fato, a gente sabe que uma tecnologia pegou quando ela se torna invisível. Quando a gente nem sabe mais que toma a decisão de usar. Né? Mais ou menos como a luz elétrica, a gente só percebe que ela existe quando falta. Né? É mais ou menos isso. O peixinho só saberia que a água existe o dia que ele saísse da água. É a sua relação com a imersão. Se a água acabar, ele vai perceber. E é mais ou menos isso que cria essa retórica do viés e do comportamento preconceituoso que a inteligência artificial acaba reproduzindo. Acho que as empresas precisam, de alguma maneira, combater. Empresas que acabam tendo um papel social ao longo desse processo, assim como a propaganda, o marketing tem despertado para o seu papel social, as áreas de tecnologia também vão precisar fazer a mesma coisa. Lu, para a gente fechar, quero te perguntar como uma empresa que entende a importância dessa questão pode fazer, o que ela pode fazer para desenhar o seu roadmap de desenvolvimento, de atividades, de soluções, de criações, no sentido de usar de maneira positiva essa relação entre empatia e criatividade. Olha, eu acho que, como eu falei, a gente estava conversando antes, né? Não existe milagre, ou seja, a gente perceber, somos seres humanos, temos viés, precisamos da diversidade para aprender com outros pontos de vista. 2, nosso sistema educacional, nós que estamos hoje nas empresas, né? Então, nós vai ter, tem a geração mais jovem, o pessoal que está entrando ali, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, não importa. Se tem uma coisa que todos nós, de 20 a 60 anos, tá? Temos em comum, é uma formação em um sistema educacional que não nos proporcionou o desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Isso é um fato, né? Que todos nós estamos sujeitos. Então, e que, inclusive, muita gente que tem falado sobre o futuro da educação, disrupção da educação, acho que finalmente a gente tem uma cena aí mais movimentada de compreender a necessidade de disruptar o sistema de educação, né? Se tem uma coisa que eu sempre tive, assim, arrepios, é aquela comparação que tu já deve ter visto, Michele, que diz assim, sala de aula de 100 anos atrás, sala de aula de hoje, e a sala de aula é exatamente igual. A forma como a gente produz, transmite conhecimento é exatamente igual, né? Então, assim, isso é um fato. Então, primeiro, acho que a gente tem que partir da humildade que a gente precisa ter para dizer, não sei. E aí tu vê que é tão engraçado, né? Porque se eu não conheço matemática, nunca estudei, é super tranquilo. A gente diz, não, gente, não sei matemática. Não, a gente quer dizer, não, eu sei, eu conheço. Fala pelo outro, né? Então, acho que o primeiro passo seria a gente pensar o seguinte, partimos todos desse mesmo sistema que não nos proporcionou um treinamento, né? Não somos Jedi em empatia como deveríamos ser para dar conta do desenvolvimento tecnológico como ele deve ser no século XXI, né? Então a gente precisa praticar. E eu entendo que as empresas, eu vejo pelos nossos clientes, assim, é bem claro. As empresas que abrem espaços para fóruns que realmente façam parte dessa cultura de inovação e as pessoas conseguem conversar e trabalham esse aspecto da segurança psicológica. Isso não é uma coisa assim, tá? Badauê, Haribo, vamos ter que ter um momento aqui para as pessoas se abraçarem. Embora eu acho que sim, porque que a empresa não pode ser um lugar onde as pessoas, né, tenham prazer e sejam felizes. Eu também acho que a grande revolução do século XXI é a gente ser feliz trabalhando, né? Por que não? Né? Então, enfim, eu acho que tem, inclusive, esse é um dos grandes potenciais
da inteligência artificial. Eu acho que coisa que a gente não pode perder de vista é que às vezes as pessoas dizem assim, quando fala, né, de desenvolvimento da inteligência artificial, daí fala assim, critica o sistema, diz assim, porque esse sistema é ruim. Isso não é verdade, gente. Esse sistema é ótimo, só que para meia dúzia de pessoas. Se ele fosse ruim, de verdade, ruim para todo mundo, a gente já tinha mudado. A verdade é que ele é bom para muito poucas pessoas, né? Por exemplo, essa inação das plataformas tecnológicas em corrigir os problemas de distribuição de fake news, porque essa prerrogativa ela serve, né? E as empresas continuam dando recordes e recordes de lucro, né? Então a gente tem que partir dessa visão e pensar que a gente precisa abrir esses espaços nas empresas e isso gera resultado. Eu até brincava, sabe, nas minhas aulas, Michele, eu dava esse exemplo sempre da luz elétrica, eu dizia assim, gente, tem uma tecnologia que nós estamos usando agora, nesse momento, e ninguém tá falando sobre ela. Que tecnologia é essa? Daí as pessoas olhavam pro PPT, assim, sabe? Pra ver se elas estavam olhando. Eu falava, não, gente, não tô usando o PPT, eu tô aqui falando com vocês. Então, olha, a luz elétrica, gente, é só por isso que a gente tá aqui numa aula à noite. Se ela não existisse, não existiria o MBA à noite, certo? É a mesma coisa a inteligência artificial. Que coisas a gente pode ter que, a partir do fato da tecnologia existir, a gente pode vir a criar? Mas a gente só vai criar realmente se a gente estivesse nos ambientes saudáveis. Isso não acontece da noite para o dia, isso não acontece por geração espontânea, isso precisa, e eu acho que a gente está aqui, né, conversando também sobre grandes empresas, né, isso necessita vir da liderança, a liderança precisa estabelecer isso como prioridade, né, alocar verba, colocar profissionais que sejam competentes para criar esses fóruns para a cultura de inovação. Medir, né, Lu? Medir, perfeito, entender o que isso, estar aberto para novas formas de medir sucesso dentro das organizações, sem dúvida, dentro de uma visão mais complexa, mais abrangente. E aí, com isso, gente, o que vai acontecer? Vão ser as empresas que souberem fazer isso, eu não tenho nenhum medo de falar isso, vão ser as empresas do século XXI. Porque, assim, a gente está vivendo um rescaldo ainda do século XX, né? Nessas 2 primeiras décadas. O século XXI ele vai ser muito diferente, ele vai estar ancorado em cima de outros pilares, até porque a gente vai ter tecnologias como o GPT-3, né? Então ele vai ser diferente. Quem vai prosperar? Quem vão ser as empresas que vão ser as protagonistas do século XXI? Não são necessariamente as empresas do século XX, isso aí já está posto, há muitos anos já se fala sobre isso, né? Mas aparece às vezes que na vida real a gente tem dificuldade de assimilar essa informação, de que realmente, apesar de toda a mudança, parece que a gente ainda reluta quando a gente acredita. Será que é possível realmente mudar? A gente imaginar um mundo onde tem outras forças operando? Então, que louco, né? Quanto mais muda, mais a gente tem dificuldade de entender um mundo que seja completamente diferente. Mas eu acredito, sou uma otimista, como eu falei. Mas não vai ser fácil. A treta é bem grande, tá? Tem muita coisa para fazer. Eu também sou um otimista e realmente esse sucesso no passado está muito longe de ser garantia de sucesso no futuro, né? No fim das contas, mais uma vez, a educação ela é chave, ela é ponto fundamental do sucesso. A criatividade vai se mover para um nível diferente, que depende da expressão de sentimento, confiança em um nível que é diferente de consciência, um nível superior de consciência. Uma criatividade que tem que, de alguma maneira, se direcionar a ajudar os humanos a entender o verdadeiro propósito no planeta. Significa compreender e documentar um roteiro que desbloqueia o nosso cérebro em diversos aspectos. Ai, Michele, não acredito que tu falou da revolução da consciência, que maravilhoso, a gente está fechando aqui, mas eu quero só pontuar isso, que eu acho que essa é a tônica do século XXI, é a revolução da consciência. Então a consciência sobre os impactos da tecnologia também é consciência, ela é construída coletivamente, ela depende da evolução da consciência de cada um. E aí as pessoas perguntam pra gente assim, mas o que eu faço para me preparar para o futuro? O que você precisa fazer para evoluir a sua consciência? É um trabalho de autoconhecimento, é um trabalho de mergulho realmente, para poder pensar
o que você tem de potencialidade para dar para esse novo mundo que vai ser muito diferente, né? Então eu acho que é por aí. A gente não sabe o que que vai ser, né? Mas é por aí. É isso. Meus amigos, esse foi o nosso episódio, A Última Fronteira, Empatia e Criatividade. E essa série é um oferecimento da Ambev na iniciativa CreativeX. Essa foi a Lu Bazanella, minha amiga, que é fundadora da White Rabbit, uma agência de exploração de tendências de foresight. Lu, muito obrigado. É sempre muito divertido e aprendo muito conversando com você. Ai, maravilhoso, gente. Muito obrigada. Vou deixar aqui meu jabazinho. Segue a gente lá no Instagram, no Face, é @WhiteRabbitTrends, que a gente está sempre conversando sobre essas maluquices e a gente quer também ouvir todo ponto de vista. Então, cola aí na gente. É isso. Para fechar, convido a todos que nos ouvem a acessar o www.mittechreview.com.br e também no seu distribuidor de podcast ouvir os outros episódios da iniciativa CreativeX e Ambev conosco aqui na Technology Review falando sobre criatividade. Um abraço para todos. Lu, obrigado mais uma vez. Tchau. Tchau.